Olá, tudo bom com você? Eu sou pastora Elanã Gomes. Seja muito bem-vindo ao canal Ela Conta Com Você. Bom dia! Mais uma consagração, mais um dia na presença de Deus, mais uma manhã com Ele, né? Rendendo honras, glórias e louvores ao nosso grande Rei. Hoje vamos estudar mais uma mulher. Vamos estar estudando a mulher de Atos 5. O nome dessa mulher é Safira. Quem já ouviu falar dessa mulher? Abra sua Bíblia em Atos 5 e vamos acompanhar para você descobrir quem foi essa mulher e por que a sua história está registrada no livro sagrado. Amém? Atos 5 diz assim: Ananias e Safira. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher Safira, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando-se, os moços cobriram-lhe o corpo e o levaram à sepultura. Então se passaram quase 3 horas. Depois disso entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha ocorrido antes. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe também: Dize-me, Safira, vendestes, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, Pedro, portanto. Tomou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E eis à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. E aí, no mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do teu marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Bem, Senhor Deus, neste momento pedimos que o Senhor esteja conosco, Pai amado, Pai querido. Fala conosco nessa mensagem. Abra, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que possamos ouvir da Tua santa palavra e entender mais de Ti. Glória a Deus, aleluia, né? Ela era casada com Ananias. Era uma mulher formosa, né? Safira significa formosa. E ela foi uma das primeiras mulheres destacadas com proeminência em Atos. Mas Safira, num determinado momento, falhou, né, na presença de Deus. E ao fazer isso, provou, através da sua vida, a sua própria morte. E o nome dela sempre foi associado à formosura. Até naquele dia, mas depois só foi associado ao engano, por conta do que ela tinha feito. Safira e Ananias aparentemente tinham um casamento satisfatório, eles colaboravam para o reino e um com o outro. Eles eram membros da igreja primitiva de Jerusalém e discípulos dedicados à palavra do Senhor, discípulos de Jesus, e eles aliaram-se aos apóstolos naquela época. Então Safira e seu marido ali, mesmo tendo uma vida regrada, direita, cometeram naquele momento um erro de julgamento. Eles misturaram aquilo que o Senhor já tinha ensinado, de qual maneira deveria ser feito, né? E aí fizeram algo dentro da mente deles, misturando a cobiça e a generosidade, né? E os membros da igreja de Jerusalém, eles sempre que vendiam sua propriedade naquela época, ofertavam o dinheiro da venda aos apóstolos. E esse desprendimento que esses membros faziam começou a ser algo admirável diante da sociedade
E começaram a fazer isso para ajudar os pobres. Quem lembra disso, que a igreja primitiva era assim, era uma igreja de comum acordo, vivendo dentro como se fosse uma comunidade, né? Nos dias de hoje, as pessoas vendiam as suas coisas por conta das causas que tinha a igreja primitiva, e era feita aquela divisão e todo mundo vivia. Mas Ananias e Safira, naquele momento, resolveu fazer algo diferente, né? Vender a propriedade e dizer que estava fazendo um ato, né, de bondade, e guardaram parte do dinheiro, mas não enganaram as pessoas, eles estavam enganando a Deus, né? Esse egoísmo deles foi um dolo, né? Eles deixaram entrar no coração a mentira, né? O engano, o espírito da mentira e do engano. E a partir desse momento, o Senhor fez um julgamento ali, né? Acerca da sua palavra. Então, o que acontece? A morte de Safira e Ananias espantou e amedrontou algumas pessoas naquele momento, porque a igreja estava funcionando da maneira que o Senhor tinha orientado, né? Da maneira que estava sendo feito por todo mundo, e de repente, né, um casal, um sem saber que o outro tinha feito, vai lá e faz aquela situação virar uma situação trágica, né? Uma situação onde o poder de Deus foi manifestado e aonde algo aconteceu de muito valor, né? A mão de Deus ali, ela realmente tocou, né, nos seus servos. Eles eram servos, mas estavam tentando enganar o Espírito de Deus, né? E mediante essa história trágica da Safira, né, que era uma mulher formosa, eu quero dizer para você, minha irmã, que Deus também continua a mostrar às mulheres que o nosso relacionamento com o Senhor deve basear-se, além da beleza, daquilo que nós mostramos, né, para as pessoas, da beleza externa, não deve ser só isso. Promessas vazias, corações dilacerados, situações que não são verdadeiras, né? Esse texto me chama muita atenção, que nós devemos ter integridade, sinceridade e compromisso com Deus, na presença dele, sabe? Nós aqui na Terra temos um caminho, temos uma jornada, e essa jornada, ela faz toda a diferença quando você entende a palavra de Deus e você trabalha com a palavra de Deus dentro de você, né? Eles tinham tudo para ser um casal perfeito, dentro da medida, né, do possível, do que é ser perfeito como casal, né? Todos nós, como os casais, nós temos problemas, temos circunstâncias a ser resolvidas, isso é uma coisa normal, mas eu quero principalmente dizer para você que ali naquele momento, Safira podia ter alertado seu esposo como mulher sábia, né? Como nós estamos estudando as mulheres, né? Ela podia ter conversado com ele. A gente sabe o poder que uma mulher sábia tem, né, em referência a seu esposo. Muitas vezes a gente está ali, né, na luta, na lida, e uma palavra nossa, né, ela pode distorcer aquele momento para o bem ou para o mal, e foi o que aconteceu ali. Safira, uma mulher que era para ser lembrada hoje na palavra de Deus, por sua formosura, pela sua estadia na obra de Deus, acabou, né, cometendo esse equívoco e tendo a sua vida ceifada, né? E às vezes a gente pensa assim, mas eu estou fazendo isso porque eu não posso. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos falar da casa de Deus, da obra do Senhor, né? As pessoas falam muito disso. Vamos aproveitar que estamos falando aqui a respeito de entregar na casa de Deus, né? Muitas pessoas falam sobre a questão de que existem pastores, famílias, ministérios vivendo, né, do povo. Existe, gente, eu sei que existe, eu já vi isso, já presenciei isso, mas também existem os ministérios que são sérios, ministérios que estão sendo levantados, construídos, ministérios que precisam, né, que a palavra de Deus seja levada e precisa da colaboração do povo. Então, não seja como Safira, leia a palavra de Deus. Se você entende a questão, né, do dízimo, da oferta, se você quer doar no lugar que você está, se você entende que ali é um lugar que Deus revelou para você, se você vê ali como funciona, né, o andar de todos os dias, né, como que é o comportamento do seu pastor. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal, irmãos e irmãs, se vocês quiserem ver, né, falando sobre isso, sobre conhecer os seus pastores. É importante você conhecer a casa que você habita, né, aonde você vai adorar, o lugar de adoração, não só para você colaborar, mas para você participar, saber, né, o que é necessário, o que eles estão fazendo, como a obra está sendo feita, o que está sendo desenvolvido, e você colaborar com a sua parte, não para eles, para quem está à frente, mas para o reino de Deus, né? A nossa casa é aonde nós
contemplamos o Senhor, o nosso corpo físico, mas temos a nossa casa espiritual aqui na terra, né? Que é uma igreja. Então hoje tudo está muito difícil. Eu vejo ali naquele momento a igreja estava tentando ser mantida e Safira e Ananias, né? Tentando fazer com que a coisa fosse diferente. Então você olha para dentro de você, você tem feito a sua parte na presença de Deus? Mas pastora, se eu for dar meu dízimo direitinho, eu fico sem isso, eu fico sem aquilo. A palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus multiplica. Deus, ele resolve o nosso problema, sabe? Quando nós decidimos, né, trabalhar na presença de Deus e servi-lo de todo o nosso coração, nós entregamos a Ele aquilo que de melhor nós temos, e o Senhor, Ele vem dando, né, como diz popularmente, conta do recado. Ele vem fazendo coisas que nós não entendemos, né? E quem abençoa a obra de Deus é abençoado, né? E nesse momento Ananias e Safira tinham tudo para ser um casal marcado nessa história, né? Safira principalmente, né? Nós estamos falando das mulheres. E aconteceu tudo isso, né, meus irmãos e minhas irmãs? Então, comece alinhando a sua vida com Deus. Comece devolvendo para Deus aquilo que é dele. Se você está sem trabalho, oferte o seu tempo. O tempo também é oferta, né? Dizime de tudo, dizime do seu tempo, da sua oração. Entregue aquilo que o Senhor colocar no seu coração, né? Leia a palavra de Deus, aquilo que você entende. Quando a gente tem dúvidas, a gente não sai falando, a gente conversa, né, dentro do ministério, né? E hoje talvez você esteja num momento de dificuldade, passando por esse deserto, e às vezes não entende algumas coisas. Comece a entender os princípios de Deus não mudam, a palavra de Deus não muda. Então você começa a entregar a Ele a sua vida, a sua alma, o seu caminho, né? Entregue seu caminho no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, que nós possamos pegar esse exemplo de Safira para nossas vidas e transformá-lo num exemplo bom, né? Num exemplo que sirva para o nosso crescimento, não só o crescimento espiritual, mas também o nosso crescimento terreno. A palavra do Senhor, ela diz que nós, né, seremos abençoados, somos um povo abençoado por Deus. E eu tenho visto isso na minha vida. Eu tenho visto, né, que quando eu abro mão daquilo que poderia me trazer, né, riquezas, valores, proporcionar alguns bens materiais. Quando eu tenho aberto mão disso, né, você abre mão dessas situações em prol de seu próprio benefício, mas você abençoa a casa de Deus. E como eu vou dizer mais uma vez, às vezes a gente pensa que é só o dinheiro, né? As pessoas colocam muito a visão no dinheiro. O dinheiro também é necessário, porque muitos templos, né, pagam aluguel, muitos templos têm a manutenção, muitos templos precisam de pagar conta de luz, tem templos no Brasil afora que tem ar-condicionado. Nós entendemos isso, irmãos. Mas olha, eu quero dizer para você, a principal oferta hoje que Deus olha, Ele olha tudo, mas Ele também olha o seu coração, o desejo de doar, o desejo de entregar, o desejo de dizer: isso aqui, esse tempo não é meu, né? Eu vou estar ofertando meu tempo na casa de Deus, eu vou estar fazendo a manutenção, eu vou estar lá, eu não tenho como ofertar, mas eu vou estar lá vendo o que é necessário, eu vou chegar antes, eu vou limpar um banheiro. Amadas, sejam abençoadas, sejam mulheres abençoadoras, sejam mulheres edificadoras, dando exemplo para quem tem filho, leva os filhos junto, né? E esse mês de janeiro muitos estão de férias, então você pode ir levar sua criança, levar para a escola bíblica, ver se precisa de ajuda, né? Às vezes o berçário precisa de ajuda, às vezes as salinhas precisam de ajuda, né? No templo, na igreja. Participe, minha amada, participe, ensine as suas crianças o caminho em que elas devem andar e elas nunca se desviarão dele. Então deixo para vocês aqui essa breve palavra sobre Safira, né? Que nós lemos em Atos 5, uma mulher que nós estamos aqui 2023 anos depois falando dela, né? Mas vamos mesmo assim tirar uma boa palavra, tirar aí, né, um ótimo estudo, né? Tirar aqui um dia de pensamento, né? Que é o dia da nossa consagração, a respeito do que Safira fez e do que ela poderia ter feito, e que sejamos mulheres que sejam sábias na presença de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho. Se você é uma mulher de Deus, seja embaixadora do reino. Multiplique esse vídeo, vamos passar essa mensagem para que mais e mais mulheres possam ter também a bênção de Deus na vida delas. Um beijo no seu coração, até a próxima e a paz do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.